sobre o direito internacional privado. O direito internacional privado ele é o resultado de vários conflitos entre legislações de estados distintos, tendo em vista o começo da participação dos estrangeiros na vida jurídica nacional. Ele se refere a um conjunto de normas do direito público interno aplicáveis por meio da conexão, que visa encontrar a solução de lides que envolvam uma relação jurídica que vai além das fronteiras do nosso país. Nesse aspecto, podemos destacar que o direito internacional privado ele possui uma questão muito importante, que é justamente a aplicação desse direito nacional ou estrangeiro no deslinde de lides que comportam opção entre mais de uma ordem jurídica, levando em consideração a presença de um elemento externo. No que diz respeito à evolução do direito internacional privado, podemos destacar aqui 3 fases que discutem sobre o direito e falam justamente como tudo ocorreu. A primeira fase foi a fase precursora, que ocorreu na Antiguidade, a Idade Média Europeia, e caracterizou-se pelo surgimento da personalidade das leis diante da convivência entre povos que eram muito diferentes, que possuíam tradições diferentes, religiões, línguas e raças, ocasionando esse julgamento das lides com base na aplicação da lei da tribo ou nação, combinados pela invasão dos bárbaros no Império Romano. A segunda fase é a iniciadora, que ela ocorreu na Idade Média Europeia até o século XIX, e onde teve um marco pela busca pelos senhores feudais de formas para proteger os seus territórios, em razão do aparecimento de invasores e malfeitores. Então, houve esse julgamento com base na territorialidade das leis, ou o que podemos chamar também como jus soli. A terceira fase, a fase clássica, ela se iniciou no século XIX e perdurou até meados do século XX. E nessa fase, as ideias de Roma foram levadas pelos glosadores como espelho, pelo tratamento que eles tinham com os estrangeiros, justamente para aplicar esse tipo de forma de resolução de problemas com base nessa atuação entre nacionais e internacionais. A quarta fase é a fase contemporânea, que teve início em meados do século XX e perdura até o atual momento. Então, essa fase, houve uma intensa interligação entre os povos de nações distintas e realmente essa necessidade de otimizar e de relacionar esses processos para que busque a resolução desses conflitos. Então, houve também um marco muito importante para o direito internacional privado, foi a questão da inviolabilidade dos direitos básicos do estrangeiro, em 1891, através da Carta Magna. Podemos destacar também como um precursor do direito internacional privado o jurista Savigny, nas suas ideias sobre a questão do universalismo e o tratamento igual nas relações jurídicas que demandam o conflito de leis, de modo a ser levado em conta a natureza e a essencialidade. Então, Savigny, com esse pensamento dele, no que diz respeito ao universalismo, ele faz com que a lei nacional ou estrangeira, ele diz a respeito disso, seja aplicada de forma que a escolhida possa se enquadrar mais à relação jurídica estabelecida. Falando agora sobre a teoria da recepção do direito, é válido ressaltar que Savigny criou a teoria da recepção do direito como uma forma de atender às exigências de que todos os povos têm problemas a enfrentar e que, devido à ampliação do interrelacionamento
proporcionada pelo direito internacional privado, né? Eu gostaria de começar pela própria natureza, pela própria finalidade do direito internacional privado, e seria possibilitar, né, a resolução de possíveis conflitos, né, que possam existir entre leis de países diferentes em relação a uma mesma lide, né? Conflitos que possam existir de leis oriundos da relação entre países diferentes, né, que podem ser aplicadas a um mesmo fato. O direito internacional privado proporciona que isso seja resolvido, né, estabelecido de uma forma mais específica, de uma forma mais eficaz, né? Como, por exemplo, a ação de pedido de alimentos, né, de um casal que porventura se separou, e aí um está em um país e outro está em outro, né? Ou, por exemplo, um acidente de trânsito que acontece no Brasil, né, e que tinham argentinos, né, que estavam aqui no Brasil, e aí esse processo vai ocorrer de uma maneira específica, né? Nós temos, por exemplo, a relação jurídica entre Brasil e Argentina, casos privados, né, casos particulares. Um ponto a ser destacado também seria o estabelecimento das competências, né? Nós temos aí a competência concorrente, aquela que seria exclusiva, né? A concorrente seria aquela que se pode estabelecer pelos dois países, né? O julgamento pode se dar, as leis que podem ser aplicadas se dão aos dois países, por exemplo, Brasil e Argentina, e a exclusiva que se dá somente a um, né? O Código Civil já vem estabelecendo os parâmetros, né? Estabelecendo aí a questão específica da lei. Por exemplo, nós sempre iniciamos com a LINB, né? A Lei de Introdução às Normas Brasileiras, e nós podemos também destacar a efetividade, né? A velocidade e a exclusão, digamos assim, de paradigmas que possam existir em relação a nações diferentes, né? As pessoas vão ter a possibilidade de resolver os seus casos mais rápidos, de forma mais prática, né? E de pleitearem, né, de seu próprio país, né? Por exemplo, se eu tenho residência aqui no Brasil, mas eu fui lesado em um país diferente, dependendo da conexão que esses países têm, eu posso representar uma outra pessoa aqui do meu próprio país. Isso é algo muito benéfico também.